O programa a seguir é livre para todos os públicos. Einstein disse certa vez que a inspiração, muitas vezes, é mais importante do que o conhecimento. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber Leila Vermelinger, que vem representando o Centro Espírita Paiva Júnior de Cordeiro. Leila, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. A gratidão é sempre nossa, né? Porque é sempre uma oportunidade de falarmos sobre a doutrina consoladora. Com certeza. Né? Então, nós é que agradecemos muito o convite. Que bom. Tá bom? É sempre Leila, bom estarmos aqui. Que bom. Você trouxe um tema que é assim, muito importante, os benefícios da prece. O que nós percebemos no nosso dia a dia é que a grande maioria das pessoas faz a prece ou de manhã quando acorda, ou à noite quando vai dormir, ou antes das refeições, mas parece ser uma coisa assim automática, né? A gente está ligado no automático, então tem que fazer a prece. Aí eu pergunto para você, o que é realmente a prece? Uma prece é aquele momento em que nos conectamos com a espiritualidade superior, com o nosso Pai, com Deus, né? Um Pai de amor. É aquele momento em que mergulhamos no nosso íntimo e buscamos estar no nosso quarto íntimo, não é? Para conversarmos com Deus abertamente, falando daquilo que muitas vezes a gente não consegue falar com ninguém, nem conosco mesmo, mas na prece é esse momento em que nos conectamos com o alto e que nos sentimos mais em paz, mais serenos, ou buscamos a própria serenidade nesse momento. Através desse momento, Desse momento. E qual é o caráter geral da prece? Pois é, na questão 659 de O Livro dos Espíritos, ali os Espíritos nos dizem que é louvar, pedir e agradecer. Mas nós, muitas vezes, só pedimos. É verdade. Será que nós louvamos algumas vezes? Ou quando alcançamos aquilo que pedimos, ou quando às vezes nem pedimos e somos atendidos em alguma coisa de muito bom nos acontece, será que nós voltamos a esse quarto íntimo para agradecer? Então essa preocupação deveria nem ser uma preocupação, deveria ser algo rotineiro para nós, não é verdade? Porque a prece é um ato de adoração a Deus. E esse momento, muitas vezes, como você falou, às vezes a gente tem aquela coisa rotineira, mecânica, de falarmos as mesmas palavras, sem nos isolarmos. Mas nós podemos orar em todo e qualquer lugar. As pessoas lá na nossa casa espírita, eles ficam brincando comigo, porque como eu não sou muito chegada a essa questão de culinária, então, quando eu fiz um trabalho sobre a prece, eu dizia assim, gente, até fazendo arroz, é importante estarmos em prece. Quanta coisa boa você coloca ali no alimento. Sim. Eu me lembro de uma oradora que esteve há muitos anos na nossa casa espírita, no encontro espírita, e ela disse das pessoas rancorosas, mal-humoradas, que quando estão cozinhando, estão lá mexendo, aí faz arroz com raiva, arroz com raiva, arroz com raiva, sabe? Então, a pessoa que vai se alimentar daquele arroz, que foi o exemplo que ela citou, ela vai levar ali uma comida carregada de vibrações negativas, não é verdade? É verdade. Então, quando a gente está cozinhando, tomando banho, eu gosto muito de orar quando eu estou tomando banho. Eu sinto uma coisa tão boa ali naquele momento, porque muitas vezes na rotina corrida do dia, você não consegue ter um momento com você. Sei.
mais É tranquilo. verdade. E ali, durante o banho, você está você com você, né? É. Então você consegue. E isso é importante, a gente louvar a Deus, fazer o nosso pedido e agradecer. Sim, A com gratidão, né, é certeza. um reconhecimento tão importante, né, Nancy? E tudo a gente tem que agradecer, Em né? tudo dá graças, né? Pois é Em verdade. tudo. É o que você falou. Às vezes, nesse nosso tempo muito corrido, a gente está sempre atrasado, né? A gente está sempre atrasado com alguma coisa, porque assumimos inúmeros compromissos e a gente corre sempre contra o relógio. Quando nós somos muito ocupados, cada vez a gente assume mais compromisso. Exatamente, Diz que quando a gente quer pedir alguma coisa para alguém, peça a quem é muito ocupado, né? É verdade. Mas, assim, o que a gente percebe é que, por exemplo, quando você tem que fazer um tratamento de pele, por exemplo, você levanta de manhã e tem que passar alguns cremes. Então, você diz assim, vou levantar 5 minutos antes para poder fazer o meu tratamento de pele. Só que a gente, às vezes, não acorda 5 minutos antes para abrir os olhos e dizer, meu Deus, eu estou vendo, não é? E isso é no nosso tratamento de espírito, né? Acho que a gente tem que pensar bastante nisso, né, Com Nina? certeza. A oportunidade daquele dia, É a oportunidade da gratidão, é a oportunidade de ver que estamos prontos para mais um dia. Isso, né? E nós sabemos, como reencarnacionistas que somos, que a morte não existe, mas que aqui nós estamos no nosso processo evolutivo. Precisamos ainda desse corpo, cuidar desse corpo, preservar este corpo. Né? E quando a gente se vê um dia amanhecendo e a gente ali encarnado, mais uma oportunidade de ajustar os ponteiros aí e buscar acertar sempre, né? Eu costumo dizer que cada dia é uma oportunidade única. Única. Não é? Única. E a gente tem que aproveitar ao máximo. Existe um pensamento que diz que as horas se repetem, mas os minutos são outros. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós podemos vivê-lo daqui 6 meses, 1 ano, estarmos juntos. Mas esse aqui... Não. É único. É único. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Com certeza, valorizar isso, né? Quando nós realizamos uma prece direcionada aos bons espíritos, ou até mesmo a Jesus, nesse mesmo instante estaremos sendo ouvidos por eles? Mas com certeza, não é verdade? É a nossa conexão com o alto. Agora, tudo é uma questão de como nós estamos com essa sintonia. Porque se nós estamos aqui pensando em alguma coisa e balbuciando outra, aquilo não vai passar de ruído. Mas quando você se abre, né, a sua sintonia se expande, a espiritualidade amiga vai estar prontinha ali para receber o nosso louvor, o nosso pedido e futuramente a nossa gratidão. E mesmo no momento a gente sempre agradece. Eles estão sempre a postos. Nós é que muitas vezes, né, eu costumo citar, quando faço algum estudo, alguma coisa, a questão da sintonia, né? Porque quando a gente está na sintonia aqui, os espíritos estão aqui, a gente tem que elevar a nossa sintonia, não é verdade? Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento, porque eles com certeza estão a postos. Eles Sempre, estão né? Sempre, nós é que às vezes nos distraímos e... Nós nos desligamos rápido, né? Tudo chama atenção, você fica, né? Tudo à volta é motivo para você sair da conexão, não é verdade? Cai a conexão. Cai a conexão. Cai a conexão. Mas é isso. O que é que nós temos pedido ao Pai? Será que nós já aprendemos a pedir? Olha, Nancy, telespectadores do programa Atualidade Espírita, nós ainda estamos pedindo muitas coisas materiais. Muitas coisas. A valorização da questão material, hoje, lamentavelmente, supera a questão espiritual. Por quê? Nós ainda estamos muito apegados a essa questão da matéria. E nós precisamos trabalhar esse desapego. Porque senão, daqui a pouco, desencarnados, vamos estar aí agarrados aos nossos objetos, à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso filho, que nosso, que nada é nosso. Não é verdade? Com certeza. Então, a gente precisa trabalhar em nós essa questão de pedir a espiritualidade, nas nossas preces, a Jesus, a Deus, nosso Pai, o que realmente vai compor o nosso patrimônio espiritual.
Pedir equilíbrio emocional, pedir serenidade diante das adversidades, pedir conforto, consolo naqueles nossos momentos de turbulência que todos nós passamos. Sim. Não é? Então, isso tudo, resignação diante daquilo que a gente momentaneamente não vai conseguir mudar. E, de repente, nesse momento, é o nosso maior momento de aprendizado. Então, o que nós podemos... Hoje, as pessoas apegadas, elas não pedem isso, não estão preocupadas Sim. com a vida espiritual. Elas querem viver o momento presente. Quantas pessoas falam isso, não é? Eu quero é curtir esse momento aqui, sem se preocupar com a vida espiritual, a vida verdadeira. E o que nós vamos levar não é nada disso de material que a gente fica aqui preocupado em aquisição, em pedir. Me ajuda a comprar uma casa, me ajuda a comprar um carro. Nós sabemos que, em momento algum, essa questão do conforto, né, do bem-estar, uma qualidade de vida legal. Mas isso não pode ser o ponto alto da nossa existência. Sim. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a pedir, porque eles vão nos atender dentro daquilo que nós efetivamente merecermos. Né? Precisamos ter méritos também, né, para sermos atendidos. Né? Então, essa conexão aí é importante. É importante a gente ver o que a gente está pedindo. Sim. E se preocupar bastante com essa questão do patrimônio espiritual, porque a gente fica muito desligado disso. A gente normalmente se liga muito nisso quando estamos numa dificuldade. Sim. Atravessando um momento delicado, no contexto familiar, principalmente. Sim. Uma doença nossa, de um ente querido. Né, uma doença que, de repente, você sabe que ali é só progressivo, né, ou então, de repente, você está medicada para retardar o avanço, mas pode acontecer a qualquer momento. Então, nesses momentos, a gente, às vezes, lembra de pedir algo nesse sentido. Pedir força, coragem, né? Bom ânimo, porque a gente não pode desistir da vida. Não, com certeza. Então, nós estamos aqui para aprender. Com certeza, sempre. E agradecer por esse momento, porque, como nós já tivemos aqui outros convidados e que falaram sobre isso também, essa encarnação nós pedimos, né, para ser do jeito que ela é. De repente, muitos de nós implorou, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que vem, é um motivo da gente refletir o que eu posso tirar de bom dessa situação. Né? Alguma coisa, algum proveito eu vou tirar. Sempre tem algo de bom diante de tudo. Mesmo que no momento em que estejamos vivendo não tenhamos essa noção, mas, de repente, quando os ânimos serenarem, a gente vai falar, nossa, como foi bom eu ter vivido isso, como eu aprendi passando por este momento. Com certeza. Né? E isso a gente faz uma retrospectiva aqui rápida, a gente vai... É isso mesmo. E muitas vezes também, o que a gente percebe é que diante de uma situação difícil, as pessoas criam uma coragem, uma determinação, que depois passa, não sei como é que eu pude agir daquela forma. Em estado normal não agiria. Por quê? A espiritualidade, sabendo da nossa situação, né? Sabendo das nossas fraquezas ainda, nos dá essa força, essa coragem que nós conseguimos passar por aquilo. Não é? A gente observa quando um familiar está cuidando de outro familiar doente, às vezes a pessoa já tem uma certa idade também, tem uma saúde debilitada, mas está ali firme, fazendo toda a atividade, cuidando do doente, cuidando da casa, vendo as coisas. E aí, quando passa aquele momento, a própria pessoa diz, gente, eu não sei como eu consegui fazer isso. É isso aí que você falou. Porque ela é envolvida e tem todo o amparo, porque tudo é a nossa intenção que vale. Isso. Né? Os espíritos, eles estão vendo a nossa intenção. Deus nos conhece a fundo. Não cai um fio de cabelo nosso que ele não saiba. Então, ele nos conhece, sabe qual é a nossa intenção verdadeira. Isso. E eles vão dar todo o suporte que nós precisarmos, todo o amparo, toda a energia. Né? Às vezes a gente fica noite sem dormir direito e está lá firme e forte. Né?
E é muito... Mas tem uma assistência muito grande, né? Ah, muito Não é? grande. Até A gente isso- precisa acreditar nisso, né, Nancy? E é isso que eu ia te perguntar, se Deus atende todos os nossos pedidos, né? Pois Você é, praticamente Deus, respondeu. ele nos atende. Agora, como um pai amoroso que é, age como um pai Sim. encarnado. Né? Nem tudo que o seu filho te pedir, você vai poder dar. Sim. Um filho de 14 anos chega para você e fala, me dá a chave do teu carro, que eu vou sair de carro agora. Isso. Você não vai dar, porque você sabe o que pode acontecer. E Deus é esse pai. Ele vai nos atender, sim, dentro do nosso merecimento, dentro da nossa necessidade de estarmos revigorando em nós a fé, né? Fortalecendo essa fé, essa nossa crença, essa nossa capacidade de mudar as coisas, de transformar muitas coisas. Isso ele vai dar toda assistência e vai nos atender sempre. Agora, tudo vai, como já dissemos anteriormente, da nossa intenção, da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso bom ânimo. Porque existem pessoas, e aqui nós não estamos falando de pessoas com processos depressivos, estamos falando de pessoas no contexto da normalidade, que muitas vezes elas se desarmonizam por coisas. Às vezes uma coisa pequenina, não é uma coisa que é pequenino para mim, não é para você, não é isso. Mas eu digo assim, diante de uma, vamos dizer, uma gripe de um familiar, a pessoa se desespera. Sim. Então, esse equilíbrio, todos nós devemos buscar. E Deus, os espíritos amigos, o nosso guia espiritual, eles vão estar sempre a postos para nos atender naquilo que nós pedirmos. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. E dentro de nós temos que trabalhar muito as nossas intenções, que a gente sempre espera que sejam as melhores possíveis. Com certeza, não é verdade? com certeza. E eles estarão lá nos atendendo, nos reabastecendo. Essa questão da coragem para a gente enfrentar tudo na vida, até uma dificuldade financeira, uma dificuldade no convívio com alguém. Tudo isso são dificuldades inerentes a nós, seres humanos, nesse planeta de provas e expiações. Então, quando nós pedimos a Deus, me ajude a vencer essa dificuldade, me ajude a ter uma convivência fraterna, me ajude a vencer esse obstáculo pelo qual estou passando, Ele com certeza nos atenderá. Sim. Entendeu? Muitas vezes em forma de inspiração, não é? A gente recebe aquela... Por que eu não pensei nisso antes, né? Existe até uma historinha narrada no Evangelho, né? Nossa conversa hoje está nos capítulos 26 e 27 do Evangelho, né? Então, existe uma história de um homem caminhando por um deserto e ele, naquele afã, naquele calor horrível, ele cai. E caído ali, ele pede a Deus que o ajude. E, de repente, ele é tomado por uma força, por uma vontade, e se levanta. E dentre aquela coisa do deserto, sem muita direção, ele escolhe um caminho a seguir. E ali ele vê um oásis. Então, a gente fica analisando, e o Evangelho nos propõe essa reflexão da seguinte: se ele for um homem de fé, ele vai entender que ele foi inspirado pelo seu amigo espiritual e que ele só seguiu a inspiração. Agora, se ele não tiver a fé, ele vai dizer, mas eu sou bom nisso, hein? Eu segui aqui, dei um estalo assim, eu fui para ali. Mas a gente sabe, aí muitos podem perguntar, mas por que então o Espírito não se materializou ali para ele e falou, pega aquele caminho? Sim. Porque nós precisamos ter a humildade de pedir, não é verdade? Isso, com certeza. Nessa questão do pedido é que Deus e a espiritualidade amiga vem, como dizem, vem com tudo, nos envolve, nos abraça e nos acolhe. Então, ele caído, ele pediu a Deus que o ajudasse. E ele recebeu o auxílio, não é verdade? Como Então, uma todos coisa nós. como todos nós, vem de dentro, vem da necessidade, veio sinceramente, né? Um pedido sincero. Então, ele vai nos atender
Isso aí. Que bom. Esse assunto é muito interessante, Leila. Eu só vou pedir um instantinho para você e para os nossos telespectadores. Nós vamos fazer um intervalo curtinho, mas voltamos já já com essa nossa conversa tão gostosa de hoje. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino, cria sua felicidade ou sua desdita. Estamos de volta com o nossa entrevistada de hoje, Leila Vermelinger, lá do Centro Espírita Paiva Júnior, e nós estamos conversando sobre os benefícios da prece. Um assunto muito importante para todos nós, porque a grande maioria das pessoas, todos os dias, ou ao acordar, ou quando vão se deitar, ou mesmo durante as refeições, tem por hábito fazer uma prece. Mas nós estamos tendo um conhecimento mais ampliado do que realmente é a prece. Quais são os benefícios da prece? Então, eu pergunto a você agora, Leila, o que nós podemos pedir para Deus nas nossas orações? Nós devemos até ter cuidado com o que vamos pedir, né? Porque pode ser que Ele nos atenda, não é verdade? A gente tem até umas histórias que acabaram ficando engraçadas na situação e que eu peço permissão de contar. Pois não. Eu me lembro, eu conto isso para as pessoas e as pessoas riem, porque acabou ficando engraçado mesmo, né? Quando eu estava, isso já tem bastante tempo, eu comecei meus estudos no grupo escolar, na primeira série, na época, eu tinha uma professora que eu adorava ela. E eu acho que isso acontece normalmente. Hoje eu sei, talvez nem tanto, mas antigamente era assim. Marcava muito, né? Marcava muito. E ela foi minha primeira professora no grupo, porque eu tive uma professora que me alfabetizou em casa. Então, ela tinha um par de olheiras que eu achava aquilo máximo. Era diferente. Entendeu? Aí eu dizia que assim, quando eu crescer eu quero ter olheiras. E às vezes as pessoas falam assim comigo, Leila, mas você está com umas olheiras. Eu falo, eu pedi a Deus, ele achou que eu merecia e ele me atendeu. Então, por isso que eu disse que a gente precisa ter cuidado com o que a gente pede. Sim. Porque, de repente, lógico, a gente fala isso a título de brincadeira, mas eu não pedi. Então, é nesse sentido que eu levo isso. Se nós tivermos mérito, e aquilo também não for denegrir em nada, nenhuma situação, não for infringir nada, porque Deus é justo. Sim. Ele não vai infringir as próprias leis, não é verdade? Então, ele vai nos atender dentro daquilo que nós pedirmos, por isso cuidado quando pedirmos. Será que se eu pedir a Deus para eu ser um ganhador da Mega Sena sozinho, será que isso vai ser bom para mim? Eu desconheço o meu histórico espiritual de outras vidas. Sim. Aí, vai ser bom? É uma reflexão que nós devemos fazer. Sim. Então, ele sabe o que vai ser bom. Então, nós sabemos que não educa, não ensina. E não, quando a gente recebe um não quer dizer que a pessoa não nos ama. Muito pelo contrário. Às vezes, por nos amar muito, a gente recebe um não da pessoa. Sim. Na hora, a gente se chateia, se aborrece, sai
como diz uma amiga que eu tenho, sai marchando, socando o chão, mas é o melhor para a gente. Depois a gente vai entender. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus, porque sem infringir as suas leis, sem alterar a questão do livre-arbítrio que todos nós temos, nós poderemos ser atendidos. Então, vamos pedir a Deus que, diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo competitivo, é um mundo que ainda tem muita violência, é um mundo que ainda nos mostra muito mais, a mídia coloca muito mais em evidência o mal do que o bem. Então, vamos pedir a Deus pela paz da humanidade. Vamos pedir a Deus que tenhamos coragem para viver tudo isso, que os bons espíritos sempre nos envolvam a fim de que possamos manter a nossa sintonia e escolher muitas vezes um caminho a seguir. Porque a inspiração vem, mas a nossa sintonia, como já dissemos, precisa estar elevada. Então, ele com certeza irá nos atender. Agora, aquilo que nós recebermos como não, e que eu acho que se nós bem avaliarmos o que pedimos e o que temos recebido, eu acho que nós estamos com saldo positivo, que Deus tem nos atendido muito mais do que nos negado coisas. É verdade, com certeza, É. com certeza. Algumas pessoas argumentam que é desnecessário expor os nossos pedidos a Deus, porque Ele nos conhece, não é? Sabe quem nós somos. O que nós podemos dizer para os que pensam dessa forma? É verdade, né? As pessoas falam assim, se Deus me conhece, eu não preciso pedir nada a Ele, não. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe as minhas necessidades, Ele sabe o que está no meu íntimo. Mas é a questão da nossa humildade, exercitar a nossa humildade. Nós precisamos trabalhar em nós o altruísmo, a humildade. E muitas pessoas podem se sentir envergonhadas de fazer qualquer pedido a Deus. Eu pedi? Não preciso pedir nada, não. Ele que me atenda naquilo que eu estou aqui, Ele sabe o que eu preciso. Mas não é isso. É aquela situação de nos prostrarmos, espiritualmente falando, de joelho diante do Pai para pedirmos. Então, essa questão, ele vai nos atender, mas nós precisamos ter a humildade de pedir. E é isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas, elas não querem ter o compromisso da prece. Sim. Não tem tempo durante o dia de ter o seu momento de conexão com o alto. Então, esse exercício é constante, é necessário e não é mecânico, é do coração. Aquilo sai do coração, brota espontaneamente. É você falando para você com Deus ali junto. Né? Nós todos somos Deus, seremos deuses um dia em potencial. Né? Então, Jesus nos disse que nós podemos fazer tudo que Ele fez. Sim. Né? Então, vamos manter essa conexão com Deus o mais possível, criar essa proximidade com Ele, essa intimidade respeitosa com o nosso Pai, porque Ele com certeza irá nos atender. E vamos exercitar em nós essa questão da humildade, porque a gente precisa trabalhar isso. Nós somos muito orgulhosos, né? Muito nariz em pé ainda. Não vou pedir nada, não. Ele, se quiser, que me atenda. Não funciona dessa forma. Não funciona Com dessa certeza. forma. Né? O que nós percebemos, você também trabalha em casa espírita, às vezes a pessoa, quando chega à doutrina espírita e você está fazendo um curso, e você diz assim, quem gostaria de fazer a prece? Então, você percebe aquela que é chamado de síndrome do pescoço caído, né? Todo mundo abaixa a cabeça. Assim. Não tem coragem de fazer a prece. Então, esse exercício que você está mencionando agora, de nós entrarmos nessa conexão com Deus e fazermos a nossa prece, vai nos habilitando para que quando estejamos em público, né, quando estivermos em público, nós possamos também soltar tudo aquilo que está dentro da gente, né, É verdade. para fazer a prece de coração, com toda a emoção que é necessário numa casa espírita também. Com certeza. Eu me lembro quando eu adentrei a casa espírita, e eu sempre digo isso em nossos grupos de estudo, sempre que tenho oportunidade, porque eu relutei bastante para ir para a tribuna fazer palestras.
Era um grande sonho do Adésio me ver fazendo palestra. Agora ele está me vendo da espiritualidade, né? Mas eu digo assim, então eu me lembro que uma vez a Guilhermina, lá na nossa casa espírita, durante o dia ela fez contato comigo e ela ia fazer a palestra à noite. Ela falou assim, vou pedir para você fazer a prece. Olha, eu fiquei naquele dia, passei o dia escrevendo a prece que eu ia falar. Aí eu falava, não, isso não, aí ficava. Então, essa questão do exercício, e a gente passa por isso, quem coordena grupos de estudo, quando você fala quem gostaria de fazer a prece, é a síndrome do pescoço caído. E eu falo, meu Deus, vocês estão com 6 anos, 7 anos de estudo sistematizado, é só uma prece. E eu me lembro até de um fato que a Adésio contou pra gente, ele contava isso, que quando ele adentrou o movimento espírita, uma vez ele estava lá na casa espírita, lá no Bezerra de Menezes, no Estácio, no Rio, que era a casa espírita que ele frequentava e trabalhava, e pediram ele para fazer a prece, ele falou que não ia fazer. Ele disse que depois ele se sentiu tão mal de ter feito aquilo, que ele prometeu a ele mesmo que ele nunca mais negaria de fazer uma prece. Sei. Então, assim, essas questões, a gente precisa quebrar isso em nós. É uma prece. Louvar, pedir, agradecer. E na reunião, nós normalmente louvamos e agradecemos. Sim. Né? Porque já recebemos ali o que Tanto, precisávamos. Né? As benesses do ambiente, tudo aquilo, as orientações que o palestrante nos passou, as orientações do facilitador dos grupos de estudo. Então, a nossa prece é de agradecimento. E, às vezes, as pessoas se preocupam em rebuscar. Sim. Mas o que a espiritualidade nos orienta? É a prece clara, sem palavras rebuscadas, que você fale direto com a espiritualidade, direto do seu coração para eles. Então, isso, às vezes as pessoas se preocupam com isso e não é esse o propósito, não é verdade? É que a prece seja clara, concisa e que fale exatamente o que estamos sentindo. Sim. Então, a gente não tem que se preocupar em rebuscar, porque muitas vezes, se você rebuscar muito, o outro não vai entender. Exatamente. Não é verdade? E é isso também. E outra coisa que vem em Acaba conjunto com esse né? Que eu queria perguntar para você exatamente isso, o nosso sentimento durante a prece. Pois é. Né? É um sentimento, como a gente já falou e vai falar sempre na questão da gratidão, é um sentimento de gratidão a Deus por tudo, gente. Porque cada tropeço da nossa vida nos alavanca para outras coisas positivas. Então, o nosso sentimento é de gratidão, de amor, são os melhores sentimentos, que é o que a gente busca passar na prece. Principalmente, eu acho que todos deveriam fazer prece. Todos que são convidados deveriam exercitar fazer a prece. Exercita em casa. Quando você está num grupo de estudo, você está entre irmãos, todo mundo está ali aprendendo. O facilitador está ali porque precisa ter alguém para facilitar o andamento do tempo. Mas todos nós estamos no mesmo patamar, gente, não é verdade? Então, nós vamos caminhando juntos. Eu não sei se você já deve ter tido a oportunidade de trabalhar na evangelização infantil. Não, você sabe que evangelização, eu costumo dizer assim, quando eu fui para a casa espírita, eu ajudava no lanche da evangelização. E uma vez um evangelizador faltou, eu fiquei com uma turminha, mas foi a minha única experiência. Agora eu participo de tudo. Vou nas cirandas da evangelização, vou no encontro de evangelizadores, porque a gente está sempre ali no suporte. A gente acaba aprendendo alguma coisa também. Mas eu trabalhei durante muito tempo na evangelização infantil e o que eu percebo é o seguinte, as crianças são muito mais espontâneas, não é? No instantinho, elas... quem quer fazer a prece? Sempre tem uma para levantar a mãozinha. E elas entendem o sentido daquilo. Né? Tão pequeninas ainda, engatinhando com a doutrina espírita, mas elas estão sempre prontas. E é tão importante essa questão da evangelização, Exatamente. Não é? Porque as crianças vão se desinibindo. Sim. Aquilo é um processo natural. E elas são espontâneas e elas são puras. Aquilo que elas dizem vem direto do coração. Então, verdade. Eu acho assim muito importante que os pais, mesmo que não sejam espíritas, né, mas que tenham o hábito de fazer a prece, por exemplo, antes das refeições, coloque o filho para fazer, não é? Para ele começar a ter aquele hábito
e inspirar os outros também. É verdade. Não é? Isso é muito importante. E as crianças são tão puras que isso. tudo que vem delas é sempre muito bom para a gente. Outro dia nós estávamos num grupo de estudos e foi acabou ficando engraçado, porque a pessoa que estava como facilitadora, ela falou assim, quem gostaria de fazer a prece? Aí uma companheira quis fazer a prece. Nunca tinha feito. Aí ela fez uma prece concisa, assim. Aí no final, eu achei aquilo parecia coisa de criança, sabe? E ela disse assim, agradeceu lá pelo estudo, não sei o que, e de repente ela falou assim, e é isso aí, tá? Um beijo. Menina, mas olha, nós rimos muito, porque foi muito... Foi espontâneo. Foi super espontâneo, e é tipo assim, tô me despedindo. Isso aí. Foi muito legal, foi Isso é muito muito interessante. bom. E foi bom, porque quebrou, porque se você recrimina, a pessoa nunca mais faz. Aí a gente depois questionou, mas por que? Não sei, me deu uma vontade de falar. E como a gente estava ali num grupo de 10 pessoas, todo mundo, né, estudando a mesma coisa, foi até no CIED, o ciclo introdutório ao estudo da doutrina espírita, aí eu achei aquilo espontâneo. Foi como uma criança mesmo, espiritual, vamos dizer, né? Falou ali o que eu estava sentindo, sem se inibir. Existe um modelo de prece? Olha só. Como devem... Existe um modelo de prece? Não, os modelos de prece são os que nós já falamos, são do nosso coração. O modelo de prece sai do nosso coração. E existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de prece no final do capítulo 28. E esse capítulo 28... ele tem uma coletânea de prece para várias situações. E muitas pessoas não leem. Não chegam até lá. Vou só até o 27. Mas ali dá algumas dicas de preces. E isso é importante. Então, a gente dá uma lida e vê o que a gente pode ali aproveitar. Não é que a gente tem... Porque tem pessoas, né, Nancy, que elas têm dificuldade de formar frases. De concatenar os pensamentos, a ideia, aquilo que vem. E aí, a pessoa fica com dificuldade de fazer a prece. Então, nessa coletânea, você vai lendo e você vai internalizando aquilo no seu vocabulário. E, com certeza, aquilo vai te ajudar no momento de proferir a sua prece. Entendeu? Então, essa coletânea, fica aí uma sugestão para quem ainda não leu, vale a pena ler. E vale a pena exercitar a questão do exercício da prece é muito importante para todos nós. Com certeza. Muitas vezes pode começar mecânico e quando você vê já está direto do coração. Isso mesmo. Com certeza. E que virtudes são necessárias para esperar e compreender as respostas de Deus às nossas preces? O que o homem não deve esquecer em todos os momentos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação, até anotei isso aqui, no santuário das lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, em tudo precisa haver em nós um esforço sincero. E nessas lutas que a gente falou tanto, e a gente sabe que cada dia é uma nova etapa para todos nós. Então, nestes momentos, nós estamos nos lembrando de tudo isso que Deus está nos oferecendo e que nós precisamos agradecer no trabalho constante do bem, na nossa dedicação, na nossa disciplina. Nós sabemos que quando nós assumimos qualquer tarefa na casa espírita, nós precisamos assumir como voluntário responsável. Porque o fato de sermos voluntários não nos dá o direito de chegarmos a hora que quisermos, sairmos a hora que bem entendermos, não é verdade? Então, esse trabalho que nos propomos quando abraçamos a casa, a causa, né, a doutrina espírita como um todo, ele precisa ser respeitado com as nossas tarefas. Então, quando nós vamos à casa espírita disciplinadamente, prazerosamente, nós estamos trabalhando essas virtudes em nós. Então, essa dedicação, é lógico, cada um tem um jeito de ser, cada um tem a sua característica, cada um está no seu momento, no seu amadurecimento.
Então, esse momento, a gente precisa trabalhar em nós isso. E isso nós vamos valorizando à medida que se torna uma coisa prazerosa para nós, essa dedicação. E essas são as virtudes que a gente precisa trabalhar em Que nós. bom, Leila. Foi muito importante a gente conversar sobre esse assunto. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, mas eu não gostaria de terminar o nosso programa sem que você falasse um pouquinho sobre o movimento espírita nessa área de atuação do 45º seu de Cantagalo, né? Onde você é coordenadora administrativa. Então, nós deixamos esses minutos finais para que você desse um apanhado geral sobre esse movimento, para que nós possamos passar para as outras casas espíritas também. Olha, você estava aí agradecendo e dizendo de termos outra oportunidade. Nós é que agradecemos de estarmos aqui e com a oportunidade de falarmos a respeito do 45º Conselho Cantagalo, né, Conselho Espírita de Unificação. O nosso conselho, ele abrange 9 casas espíritas, distantes umas das outras, né? Nós temos 2 em Madalena, uma em Trajano, uma em Laranjais, que é distrito de Talcara. Em Cantagalo nós temos uma na sede, uma em Santa Rita da Floresta. Nós temos Cordeiro, nós temos 2 Barras e Bom Jardim. Então nós somos 9 instituições ligadas ao 45º Conselho Espírita de Unificação. Nos reunimos de 2 em 2 meses em Cordeiro. Eles preferiram essa reunião em Cordeiro porque é mais central, né? Sim. As pessoas saem e se encontram ali. E ali, os representantes, nós conversamos respeitosamente sobre todos os assuntos, divulgamos os nossos eventos, fechamos eventos a nível de conselho, buscamos trabalhar com harmonia, com respeito, com dedicação, porque para nós nos envolvermos nesse tipo de tarefa, a gente precisa ter muita dedicação. Sim, sim. Entendeu? Tempo quase nenhum de nós tem, mas o que acontece? A gente faz o tempo. Sim. Quando a gente gosta, a gente faz. É aquilo que a gente falou, a gente está ocupado, mas a gente arranja tempo para aquilo que a gente gosta de fazer. Então, o 45º tem ido bem, temos feito alguns eventos, tivemos a ciranda da evangelização, procuramos atender o que as casas nos pedem, né? Então, é importante esse convívio. E são casas muito ligadas umas às outras, né? Fizemos muitos amigos ao longo desses anos e estamos, assim, particularmente muito felizes com o trabalho do Conselho. E aí nos juntamos ao 8º Seu Nova Friburgo, ao 13º Teresópolis e ao 18º Carmo e formamos o Reunir 2, que é esse grupo, né? É um grupo que reúne esses seus. Então, nós estamos felizes com o trabalho que vem sendo realizado pelos conselhos, pelo nosso conselho e pelo Reunir. É algo muito proveitoso, muito proveitoso, a gente compartilha muitas experiências. Isso então, é muito importante. É muito importante. É isso aí. Então, Leila, eu deixo para você as nossas palavras finais. Olha, nós agradecemos a você, Nancy, ao Movimento Espírita aqui de Nova Friburgo, a TV Zoom, o carinho com que fomos recebidos por você e pela equipe da TV Zoom, né? Agradecemos à Atualidade Espírita a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre os benefícios da prece, divulgarmos o 45º Conselho Espírita de Unificação Cantagalo. E sempre que pudermos, tivermos disponibilidade, se não tivermos, a gente acaba arranjando tempo mesmo, não tem jeito, né? Então, nós agradecemos muito o carinho e essa oportunidade de estarmos juntos por aqui. A recíproca é verdadeira. Obrigada, Nancy. Amigos da TV Zoom, nós queremos agradecer a audiência de vocês todos, desejar uma semana de paz, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.